São peças fundamentais da justiça portuguesa, ajudam todos os dias a justiça precisamente a dar um passo em frente. Todos se queixam também da falta destes profissionais. Falamos dos funcionários judiciais. Queremos saber o que fazem, afinal, como descrevem a justiça com que lidam diariamente. A nossa convidada é Regina Maria de Almeida Soares. Vai revelar-nos como está a carreira destes profissionais, o seu dia-a-dia e quais os principais desafios que se colocam nesta altura. É funcionário judicial há cerca de 3 décadas. Foi eleita em julho de 2025 como primeira mulher a assumir a liderança do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Tenho comigo também o bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. João Massano, Ordem dos Advogados, parceira deste podcast. Muito obrigada pela presença dos dois. Começamos precisamente para que toda a gente perceba, afinal de contas, que papel têm os funcionários judiciais e o que é que fazem na Justiça? São o apoio ao órgão de soberania, são quem executa todos os despachos e todas as situações que são demandadas pelo órgão de soberania, são quem abre a porta, movimenta os processos, assegura e apoia diligências e apoia aos magistrados, quem garante as notificações e quem mantém vivos todos os processos no dia-a-dia no tribunal, na sua tramitação entre o cidadão e o órgão de soberania e o magistrado para proferir os despachos. Portanto, é quem leva as decisões, as sentenças e quem executa aquilo que o juiz diz, ou o procurador. E como é que está a Justiça e os tribunais, neste caso em concreto, os tribunais portugueses onde trabalham todos os dias? Estão muito mal. Eu tenho andado nos vários tribunais, aos poucos, a conhecer a realidade. Estive esta semana na Regional de Coimbra, em pequenos tribunais, onde supostamente deviam estar 3, 4 pessoas. Está uma, estão 2, ou seja, neste momento os tribunais, o grande problema é a falta de funcionários judiciais. Temos uma falta de cerca de 1.900 funcionários. Para a entrada de processos que é feita, não temos capacidade de executar e, portanto, há uma falta de valorização também grande nesta carreira e os tribunais não estão a andar bem, têm muitos processos parados e não dão o devido andamento que o cidadão necessita. Diga-me o seguinte, queria-lhe perguntar se nota, uma vez que anda no terreno e tendo começado há pouco tempo, eu quase como eu, não é? Começámos no mesmo ano, mas o que eu lhe queria perguntar, no fundo, era: nota diferenças entre os tribunais do interior e do litoral, do sul e do norte, ou é um problema generalizado? Qual é a sua opinião sobre isto? É um problema generalizado, mas há pequenas diferenças, enquanto que nas grandes áreas, Porto, Lisboa e Coimbra, nota-se muita falta de gente, mas acaba por haver da parte da Direção-Geral, talvez, nos movimentos uma maior atenção, porque também os processos são mais, o volume de serviço é maior, mas no interior e no sul há uma desertificação, a faixa etária é muito elevada, muitos colegas em baixas de longa duração, uma falta de apoio no sentido dos edifícios, da qualidade de serviço que é prestada mesmo dentro dos tribunais e nota-se bem a diferença até na forma como se desenvolve, exatamente porque a faixa etária lá, temos tribunais que o mais novo tem 60 anos. E há uma coisa que a função pública tem ouvido queixas generalizadas, que é a dificuldade que existe em arranjar funcionários para Lisboa e para baixo de Lisboa até o Algarve. Também sente isso nos funcionários judiciais? Sim, sente-se. As maiores zonas fora de Lisboa e Porto mais afetadas serão a Zona Sul, o Algarve e Ilhas também. Açores também está com grandes problemas. E não sei como. Primeiro, falta fazer procedimentos de ingresso, que durante muito tempo o Estado não os fez. E, portanto, nota-se agora aqui uma falta imensa. E depois porque tem menos população e as pessoas que concorrem são mais de Lisboa para cima. E há uma falta imensa de apoio naquilo que todos conhecemos, que é a habitação.
casas caríssimas. Falava há pouco tempo com uma colega de Portimão que em 2016 comprou um T2 corrente, sem ser de luxo, um T2 normal por 60 mil e estão a 250 mil. E, portanto, sem estas ajudas também, ao pensar em alguma coisa, como residências, à luz daquilo que também era as casas... Acha que as residências poderiam ajudar aqui? Sim, eu penso que sim, porque há zonas, nomeadamente, como eu dizia, o Algarve, apesar de haver um suplemento que já foi criado há muitos anos, exatamente como as ilhas, para trazer um certo alento e motivação a quem vai para lá, está na ordem dos 120 euros, que aos preços que estão as coisas, fica muito difícil as pessoas conseguirem viver lá, portanto, e depois Lisboa também é os preços ainda mais caros, mas de facto no Sul há grandes problemas também. Mas também na comarca específica, por exemplo, Lisboa-Oeste, Cascais, Sintra, também é uma zona cara. Ou seja, está mal em todo lado, mas pontualmente temos situações piores. Desculpe interromper, eu conheço a situação, como calcula, mas pode-se afirmar que, por exemplo, aquela zona ali do Oeste está com grandes dificuldades por causa dos preços da habitação até maior do que no resto da zona de Lisboa. É isso que se está a verificar, não é? Sim, também se está a verificar isso. E nesta visita, e depois esta falta de pessoal, nesta visita que acabei de fazer de 2 dias, São Pedro do Sul, Nelas, Mangualde, Vozela, Oliveira de Frades, o administrador ou a comarca tem muitos problemas, porque há tribunais que muitas vezes só têm uma pessoa ou 2, se ela falta, têm que fazer deslocar pessoas de Viseu ou dos tribunais próximos, que os levam de carro, de táxi, mas que também muitas vezes fere aquilo que é a conciliação profissional e as pessoas não têm uma estabilidade. Ora, hoje estão aqui, amanhã têm que ir tapar buracos a esses tribunais pequeninos que têm falta de pessoas. E ele perguntar precisamente, dentro dos tribunais e das várias áreas, nota-se de forma igual em todos eles ou há de facto áreas onde esses funcionários fazem mais falta e onde não estão no terreno? Sim, nota-se o cível, apesar de muito trabalho, não há nenhuma área, para que fique aqui claro, não há nenhuma área que esteja bem. A partir do momento que faltam tantos oficiais de justiça, a verdade é que eles têm que ser rateados pelos diversos sítios e, portanto, faltam em todo lado. Mas as áreas onde mais se verifica é em sede de inquéritos, nos serviços do Ministério Público, porque têm um trabalho diferente, mas fazem muitas diligências, entram muitos processos de inquérito. A família também fazem diligências até tarde, com menores, e muitas vezes aí percebe-se também a grande dimensão desta escassez de funcionários, onde está tudo centrado num ou 2 funcionários que faz sala, porque depois o outro fica na secção a tentar resolver e despachar os processos. Eu diria que é o penal, a família, mas depois falta em todo lado execuções, que também onde às vezes nós damos menos importância, porque pronto, a saúde e a vida das pessoas, claro que é sempre aquilo que nos chama mais a atenção, mas temos muitas empresas com dinheiro parado em sede de execuções e que são sítios com 9, 10 mil processos, 30 mil, com às vezes 2, 3 funcionários. E por aquilo que descreve, os que existem são obrigados a trabalhar para lá das horas que seriam as aceitáveis e as que estão determinadas legalmente, ou não? Agora houve uma mudança. Pronto, esqueci-me de dizer que isto era a primeira que eu ia enunciar e esqueci-me. A violência doméstica, que foram secções criadas, especialização, logo à partida sem mapa de pessoal próprio. Onde é que são essas secções especializadas? Em que local é que foram criadas? Foram criadas Pronto, eu não saberei dizer as que existem todas no país, aquelas que... Mas aquelas pelo menos onde a situação é mais grave? Mais grave, a Sintra, pronto, a Lisboa-Oeste, Sintra, tem Lisboa mesmo, mas Sintra ainda é pior porque abrange uma comarca, uma série de municípios que aquilo estava deslocalizado e agora Sintra abarca uma área muito grande. E Seixal, por exemplo, também,
estas mais perto, dizer que no Seixal há pouco tempo estive lá, para além de uma pendência de cerca de quase 2.000 processos, que é aqueles que ainda estão a andar, pelo menos há uns meses que eu fui lá, mas tinha 8.000 processos de secretaria. Ou seja... Para quantos funcionários? Funcionários, acho que estavam lá 3 ou 4, se não me engano, porque um é daquele núcleo que eles criaram à parte de família, que trabalha ali, o NFC. Portanto, isto é incomportável, não é? E depois as estatísticas também não são o que vêm cá para fora, porque um processo finda e aparecem as estatísticas quando nós, no computador, na plataforma informática, carregamos lá no botãozinho e pomos findo, porque foi arquivado. Eu estou a falar até em sede de inquéritos, mas isto acontece em qualquer área, quando é a acusação ou a decisão final, é a mesma coisa. Mas depois fica lá a fim de que nós pomos na plataforma o dia que houve a sentença ou que houve o despacho de arquivamento, mas depois tem uma série de trâmites processuais para cumprir. Entrega de objetos, notificações às partes, verificação, comunicações às polícias, comunicações a várias entidades, e todos estes processos estão parados, ou muitos deles estão parados na Secretaria. Portanto, há aqui uma diferença entre... Diga-me o seguinte, já agora, desculpe interromper, há um tempo atrás o Expresso noticiou que houve uma situação de uma condenação e a execução dessa condenação, que implicava prisão efetiva, demorou mais de 1 ano e só foi feita depois da primeira notícia ter saído no Expresso. Foi uma semana depois. O que eu lhe queria perguntar, no fundo, era, no meio dessa, eu diria, confusão que existe por falta de pessoal, existe alguma prioridade para algum tipo de processos ou isso é tratado tudo por igual? Não, existe prioridades, sem dúvida nenhuma. Os processos que a lei determina como urgentes e que põe, por exemplo, no caso presos... Só para as pessoas perceberem que há liberdades e diferenças. garantias, são crianças, pronto. Há os serviços imperativos dos serviços mínimos, mas para além disso, há os processos urgentes no dia-a-dia. Agora, e nós temos... os prazos das prisões preventivas, os reexames, tudo, escutas, tudo obedece a prazos. Aliás, por isso também é uma profissão tão estressante, porque não é um trabalho meramente administrativo, como às vezes algumas pessoas pensam. E mexe muito com a vida das pessoas. Mexe muito, e somos nós. Claro que essa incumbência também é dos senhores magistrados, mas que muitas vezes é delegada em nós, o ver os prazos. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, há prazos que uma pessoa tem que pôr à frente de qualquer outro processo. Faz parte da gestão. Pode acontecer, não é? Infelizmente não tinha conhecimento. Pode acontecer ficar numa prateleira por cumprir, exatamente pela escassez, e que nós neste momento, quando a secção, as secretarias estão em funcionamento pleno, há a capacidade de ir às plataformas, ver os alarmes, tirá-los das prateleiras, movimentá-los. Isto é muito dinâmico. Outras vezes, o dia-a-dia com as urgências que há, incapacita as secções de ter essa... E a digitalização tem-vos vindo a ajudar? Ou o que é que sente? Tem melhorado o vosso trabalho? A digitalização naquela que é a justiça, digamos, de partes e mais cível, ajuda, porque vem a plataforma Sítios, tem tudo desmaterializado e é muito mais fácil. Aliás, há áreas processuais, comércio, cível e execuções, que já quase que não se trabalha com papel, embora ainda haja muito papel, e depois é assim, também há senhores magistrados que, embora a lei determine a desmaterialização, pedem que as peças sejam impressas, pronto. Agora, na área, principalmente, e volto, que é a área dos serviços do Ministério Público, principalmente crime, ainda está muito atrasada, porque funciona muito ainda com o papel. E no fundo, o que nós fazemos no dia-a-dia, enquanto que a digitalização propriamente dita, e eu não sou informática, portanto não me vou esticar, mas trabalha com metadados e informações que entram no sistema, e nós podemos trabalhar com eles, e facilita o fazer a documentação, a tramitação, o executar. Nesta parte dos serviços do Ministério Público... Estamos a falar do inquérito, essencialmente. Do inquérito.
Ainda vem muita coisa, porque muita gente não tem advogados ou eles próprios E porque não está nos escreve, sítios também. não está nos sítios. Temos muito, muito papel. E depois o que somos obrigados a fazer é digitalizar, que no fundo é tirar uma cópia aos papéis todos, PRs, PDs, que são aquelas todos tamanhos diferentes, todos envelopes, coisas, papéis da A4, da A3, digitalizar, e é como se fossem fotografias que são colocadas depois no... Isso toma muito, e muito toma tempo muito. ainda. E depois ainda temos que ir tem arquivar a parte do papel. para fazer. Portanto, ainda E a somos outra sobrecarregados com isso. A outra parte daquilo que assistimos das videoconferências, a outra parte digital da justiça, vai funcionando ou é aquilo que muitas vezes vemos naqueles casos mais mediáticos em que frequentemente acaba por falhar? Sim, frequentemente acaba por falhar, porque isto há um desinvestimento na justiça de há muitos anos para cá, há muitas décadas. Só para lhe dizer que às vezes não conseguimos fazer uma videoconferência porque o comando da videoconferência está estragado e porque já está descontinuado e porque não se atentou em ter os equipamentos atualizados. E o sinal de internet, por exemplo, é uma coisa que funciona bem em todos os tribunais ou em todas as áreas do espaço físico do tribunal? Também não posso dizer concretamente, não tenho muitos dados sobre isso. Tenho algumas queixas que frequentemente falha, mas não é aquilo... Eu dou-lhe um exemplo, mas em Loures, não é por exemplo. os sítios, sim. Eu sei que os colegas que trabalham na plataforma Sítios fazem um excelente trabalho a tentar realmente resolver esses problemas da plataforma, mas, não sei, o ICFES não costuma muito dar informações do que se passa, mas é um problema estrutural, devem estar a reforçar as redes. Começou-se pelo telhado em vez dos alicerces e agora, com as sucessivas atualizações e migrações, não temos uma estrutura, pelo menos é o que chega ao sindicato, e está frequentemente a cair. Nós temos situações, no outro dia visitei um tribunal em que uma colega, para cumprir um despacho, teve que reiniciar 25 vezes o sistema. Porque está frequentemente a cair e pronto. Mas aí o problema é dos sítios ou do computador? É dos sítios, mas também os computadores. Nós agora temos informação que vão vir computadores novos, mas não duvido, Soutor, que também seja de alguns computadores que já estão antigos e velhos. Aliás, temos muitos problemas, passando para uma parte das condições materiais e físicas, secretárias velhas, que as pessoas são mais altas, batem com as pernas no tampo, cadeiras que estão estragadas, ou seja, toda uma condição de... E a chuva que costumamos ver, às vezes, com aquelas imagens de... Sim. Isso ainda existe? Isso, muito, muito mesmo. E é um desinvestimento de anos, não é uma coisa que tenha nascido agora. Aliás, como o desinvestimento na valorização do estatuto dos funcionários judiciais, como a desvalorização dos equipamentos. Também acredito que não seja agora em 3 dias, mas o facto é que isto tem anos e anos. Estamos a falar de cerca de 20 anos ou mais sem investir nos tribunais. Sem investir nos tribunais. É impossível não haver esses problemas. Mas se calhar era importante agora, uma vez que já falou do estatuto, porque é que o estatuto é tão importante, que eu acho que é difícil para quem está fora compreender? O nosso estatuto é de 1999, aliás, antes disso pertencíamos, não havia um estatuto da carreira profissional dos funcionários judiciais, estava integrada na lei orgânica. Depois, em 1999, criou-se um estatuto, que é importante, como o Soutor sabe, e dará razão de todas as carreiras profissionais querem ver vertidos no seu estatuto os benefícios, os deveres, as obrigações, o sistema, como é que são avaliados, a mobilidade, as regras que definem a carreira, porque é uma carreira especial. E a própria tabela salarial, e o facto é que ao longo desde 1999 até agora, o nosso estatuto não foi revisto. Só para lhe dizer que aquela carreira foi criada a tabela salarial com escalões e na vertical e na horizontal até um determinado ponto e, entretanto, deixou de existir progressões por parte do Estado, que tivemos 9 anos congelados, deixou de haver promoções, ou seja, em que a pessoa é promovida de uma categoria abaixo para a superior, e então temos imensos colegas que ficaram todos encostados naquele último escalão, pessoas com 25 anos no mesmo escalão ou 18 anos no mesmo escalão, em que não progrediram mais. Ou seja, precisamos dessa revisão estatutária, precisamos de uma revisão estatutária para rever as mobilidades,
porque neste momento temos, por exemplo, quase todas as chefias, a 100% das chefias em termos de escrivão, em substituição. O Estado não fez as devidas promoções. Neste momento está a ganhar com os funcionários que estão em substituição dos que deviam estar a chefiar, como não abriram cursos, estão colegas em substituição desses que também não avançam, não progridem em termos financeiros, porque estão em substituição, ganham sempre aquele vencimento. E saíram de outras posições. E saíram de outras posições abaixo e o facto de não haver cursos também não dá a mesma oportunidade para aqueles que têm muitos anos e que podiam nos cursos que esperamos que haja este ano. Ou seja, estão muitos colegas encostados ao fim do escalão, sem ideia de quando é que são promovidos, de quando também não há uma progressão no sentido de podiam não ser promovidos, mas haver um crescimento financeiro ao fim de X anos e não há, estão com o mesmo vencimento, como eu disse, 15, 18 anos. E também esta falta de cursos, mesmo os administradores de comarca deixaram caducar os cursos, porque a comarca é constituída pelo juiz-presidente, o procurador-coordenador e um administrador que é oficial de justiça, em que os cursos já caducaram e neste momento temos colegas nossos, com todo o respeito por eles, que não preenchem os requisitos, inclusive temos administradores, um pelo menos em Bragança, que nem sequer é oficial de justiça, como determina a portaria. Portanto, o estatuto é aquilo que nos vai regular e vai atualizar, e acontece que ao longo destes anos também foram saindo outras leis avulsas que, o nosso estando obsoleto, vieram causar problemas graves, desde os congelamentos, aliás, temos vários processos que ganhámos por causa destes problemas. E a relação com o Ministério da Justiça? Há uma greve que foi feita e que teve um impacto grande e uma adesão muito grande e que mostrou o descontentamento desta classe profissional dentro da Justiça, mas houve também um suposto acordo em que se iria partir para essa também revisão do Estatuto. Aquilo que lhe pergunto é, nesta altura, como é que estão as coisas? O que é que se está a fazer ou não? Nós iniciámos em 2025, em janeiro, uma revisão estatutária com este governo, ainda com a outra direção do sindicato. Depois conseguiu fazer-se um acordo de 3 ou 4 pontos que eram bases estruturais, como a integração do suplemento que nós tínhamos há quase 25 anos, com uma promessa de integração que nunca foi integrado, como, por exemplo, nós temos uma das carreiras que ainda estava no grau 2, porque nós, o grau 2, 11º ano, nós queríamos o grau 3, porque nós, quando nascemos, éramos das carreiras, em 99, que tínhamos uma habilitação maior e, de repente, todas as outras foram sendo revistas e a nossa é uma carreira não revista. E também há bocado perguntavam-me, por causa das horas extraordinárias, conseguimos também que elas fossem pagas, embora as 2 primeiras entrem ali num subsídio de disponibilidade, só que entretanto o governo caiu em 2025 e foi publicado à pressa aquilo que era o começo da nossa revisão estatutária. E foi feita uma primeira parte, uma primeira tranche, que teve coisas positivas, que foi os tais pilares que nós acordámos com o Ministério, e outras que depois seguiram, que ficaram lá e que não houve um ingresso, houve nos salários, de facto, um crescimento nos ingressos, e que era preciso para a atratividade da carreira, porque nós estávamos a ganhar 800 euros no ingresso. Efetivamente foi feito um esforço, mas quem está dentro da carreira, houve muita gente que ninguém perdeu dinheiro, mas que efetivamente não foi valorizado ao fim destes anos todos. E quem agora começa, recebe qual é que é o valor? Quem começa agora, portanto, não está nesses 800? Neste momento, quem começa agora, que ainda não está em prática, porque isto vai ser faseado até 2027, está no índice da tabela remuneratória única 18, que equivale a 1.500 euros. Mas quem está a entrar ainda não o está a receber, porque ainda está efetivamente, mas isto é, digamos que, uma entrada para aliciar e para reter pessoas. Mas, por exemplo, temos pessoas com 20 anos que estão quase a receber o mesmo agora que os ingressos. Ou seja, há uma atualização, uma valorização no ingresso e com essa passagem ao grau 3 e, de facto, foi muito bom porque temos que ter
jovens qualificados e queremos ter novas funções com outras responsabilidades, que no fundo já as fazemos, mas queremos que elas fiquem em sede de estatuto. Mas ainda temos muitas pessoas dentro da carreira. Quais são as queixas principais que continuam a ouvir, dos jovens e dos menos jovens? Aquilo que eu continuo a ouvir é o volume de serviço, porque efetivamente as pessoas estão a entrar numa altura, as poucas entraram há 2, 3 anos, houve um ingresso de 200 funcionários e há um ano 570. Pese embora alguns destes foram desistindo. Só que estão a reformar-se uma pessoa por dia e estão a sair dos tribunais, fora as aposentações, não é? Outras pessoas para as carreiras. Portanto, nunca estes 2 ingressos que houve no passado não conseguem equilibrar as coisas. E é muita responsabilidade, são muitos julgamentos, principalmente em parte de locais crimes, locais cíveis, inquéritos, pequenas instâncias criminais, família. E as pessoas não têm a capacidade, estão a trabalhar por 2 e 3 pessoas e, portanto, sentem-se exaustas, sentem-se desmoralizadas. Depois há muita pressão para as estatísticas, muita pressão para a produtividade. A parte, também fazemos muito atendimento ao público, enquanto que algumas entidades públicas já é por marcação, nós não temos. Ainda agora como disse, num tribunal pequeno onde só tinha uma funcionária, fomos lá fazer, o sindicato ver, enquanto estivemos lá, o balcão não deixou de ter gente, quase que entramos, dissemos bom dia, cumprimentámos a senhora e fomos embora, porque ela não... Portanto, muitas vezes só se consegue trabalhar depois dos telefones fecharem e há muitos colegas, os mais novos estão na sala, alguns sem formação entraram e foram logo mandados, não sei se os doutores na sala notam isso, alguns mais novos, sim, porque... Entraram e foram enviados para diretamente para julgamentos? Para julgamentos. Temos muita queixa fui agora para a família, não percebo nada, o meu escrivão está aí, o adjunto está na secção, não têm tempo para me ensinarem, vão para os juízos criminais. Estamos a falar em sítios que entram de manhã à sala até ao fim do dia, praticamente, onde têm que fazer atas, que muitas vezes vão fazê-las em casa. É uma pressão muito grande e depois também é a questão dos prazos, a questão até do sofrimento de ver as crianças, a violência doméstica, a incapacidade que nós sentimos muitas vezes de concretizar e de fazer, executar aquilo o mais breve possível. E falava somos muito pressionados para a estatística. Como é que essa pressão se sente no terreno? São orientações que chegam? São orientações que nos chegam, tanto das comarcas como nos chegam da Direção-Geral e, portanto, por certo, do Ministério da Justiça, não é? Em que temos de estar sempre a dizer quantas foram as escutas, quantos atendimentos tivemos. Em relação aos atendimentos, é uma coisa, antes de continuar, eu gostava de saber, considerando a existência dos sítios, neste momento a pressão no atendimento é em que áreas principalmente? Primeiro em todas as áreas. Neste momento o que nós criaram, não sei precisar se há 2 anos, criaram os balcões, Balcão Mais, onde se entram, por exemplo, aqui em Lisboa, no Campo de Justiça, está no edifício da Direção-Geral, onde concentram ali muitas chamadas, em que temos ali um grupo de pessoas de oficiais de justiça que, quando os senhores advogados telefonam, quando telefonam o cidadão, vai diretamente para eles darem resposta, entram no sistema para ver se conseguem dar a resposta para não estarem a sobrecarregar as secções. Mas são os 3, 4 postos de atendimento? São os 3, 4 postos que as pessoas quase nem têm tempo para respirar. Pronto. E quando não conseguem dar resposta, têm que passar para a secção, muitas vezes têm que passar para a secção. Mas, no entanto, ainda há muita gente a ir aos tribunais e muita gente a telefonar que eles próprios não têm capacidade para isso. Para além de que não há telefonistas não sei se é nos tribunais, confesso se é na administração pública em geral,
e então muitas vezes as pessoas apanham um número e nós passamos na secção o dia a dizer assim, olha, isto não é da segunda secção, é da terceira, mas ninguém me atende. Então também fazemos telefonistas, que é estar a receber chamadas que não é para aquela secção, para aquele juízo, e a ter que passar as chamadas para os outros. E isto é muito frequente o dia todo. E quem trabalha na área já passou por isso. Há pouco falava que há gente mais nova que entra, mas que depois também sai. Sim, e este estatuto já previu uma coisa, que agora, como eu estava a dizer, agora fizemos uma segunda tranche, digamos, desta revisão estatutária, foi aquela primeira que depois o governo caiu e, portanto, na altura, depois voltaram, foram eleitos. Andámos 9 meses para fazer a continuidade da revisão estatutária, que é mais uma tranche onde está ingressos, promoções e chefias, porque isto tudo é muito moroso, muito. Aliás, dizer que nos últimos anos todos os ministros da Justiça e secretários de Estado dizem não, é até ao fim deste ano que se vai rever o Estatuto Oficial de Justiça. Já ouvimos isto, vai passando ano para ano. Mas é um problema que não é do Ministério. Costuma-se dizer que é do Ministério ao lado, neste caso das Finanças, porque acaba por envolver sempre uma parte económica, ou não? Ou é mesmo uma estratégia que não passa por aí, a estratégia do governo não passa por aí? Não, é da parte das finanças. É aí que está o problema. Aqui é que está sempre o problema, não é? Porque para aqui, para todo lado, mas nós somos uma carreira. Todas as carreiras são importantes e o coletivo é que pode fazer a justiça com os senhores juízes, procuradores, os senhores advogados, com os oficiais de justiça, somos um todo, mas de facto, enquanto não houver a execução daquilo que sai do órgão de soberania, fica difícil a justiça ser concretizada no terreno, não é? E então esta falta de investimento tinha que ser uma coisa de há anos até agora. E acontece que muitas das discussões e muitas negociações ficam demoradas e embatem porque as negociações são feitas com o secretário de Estado adjunto da Justiça e a secretária de Estado da Administração Pública, por vezes a senhora ministra, mas é delegado nestas pessoas, e portanto, a Administração Pública vem com ordens do Ministério das Finanças. Mas diga-me, eu ia só perguntar uma coisa, Eu ia só Liliana. fechando, Sim, não sei se tem a ver com o claro. Ministério, era só para fechar o Ministério, é, então o que é que está nesta altura em curso com o Ministério? E como é que estão as relações também com o Ministério da Justiça? O Estatuto é um decreto-lei que, imaginemos, já não sei ao certo, vai do artigo 1 ao 180. Por exemplo, neste momento revemos uma tranche que são os primeiros artigos, é por capítulos e secções, agora fizemos ingressos, promoções e chefias, ainda falta a nossa avaliação de mérito e desempenho. Mas o falta ficou previsto, há a tal promessa até ao fim do ano, provavelmente, que era a que falava, mas tem reuniões marcadas? Como é que está temos esse reuniões processo? marcadas. Tive no outro dia numa reunião sobre o regime jurídico da assessoria, em que pedi encarecidamente para marcarem reuniões antes de irmos de férias, porque o facto de estar uma tranche em meia dúzia de artigos que já foram revistos em circuito legislativo para ir para o OBT, tem que seguir aqui uma parte legislativa. Isso não impede que se comece já a tratar. E porque é que esta aqui era tão urgente sair e não esperar pelas outras? Porque esta parte que agora foi revista vai influenciar nos procedimentos concursais, nos ingressos e nas promoções. Portanto, enquanto esta parte dos ingressos não sair e não for publicada, a Direção-Geral não pode fazer procedimentos concursais de entrada, porque agora é com licenciatura e, portanto, isto tem que estar em Diário da República. E, portanto, esta parte era importante e já foi feita. Só que até ao final do Estatuto, até à revisão de todos os artigos, até findarmos o Estatuto, temos que ainda rever horários, mobilidades, avaliação de mérito, uma data de situações que ainda não foram. Por exemplo, neste momento, a nossa carreira, com o primeiro decreto que saiu, que é o início, temos neste momento as progressões paradas. Neste momento ninguém está a progredir, zeraram tudo, ou seja, estamos a trabalhar e o tempo não está a contar para nada. Temos aqui uma série de situações. A avaliação de mérito, é urgente que isto também seja feito para poder também ser feita a progressão, porque a carreira das pessoas não é só dinheiro, claro que não é a sua valorização também enquanto funcionários, enquanto trabalhadores que querem crescer na carreira, e muitas vezes isso está impactado
na inércia das avaliações, de tudo aquilo que são critérios para a sua evolução. A questão que eu ia colocar há pouco tinha a ver com isso, falou na influência que teve a queda do governo na evolução das vossas negociações com o Ministério da Justiça. O que é que foi conseguido para parar a greve, que todos conhecemos, com os efeitos que também conhecemos? O que é que foi feito até à queda do governo e o que é que vocês estavam à espera que acontecesse, não fosse a queda, e não aconteceu? Os efeitos daquela greve conhecida, trouxeram-nos, eu não sei se isto poderá ser dito assim, mas tocaram sinos de que a nossa carreira existe, que, se diga de passagem, era uma carreira, e espero que ainda seja muito valorizada e bastante respeitada quando eu entrei. Agora parece que muitas vezes nem se sabe o que é que se faz o oficial de justiça, exatamente porque houve da parte da entidade empregadora várias situações entre negligências, esquecimentos de investimento, e esta greve trouxe-nos a voltarem os olhos para nós. Conseguimos, e parámos a greve, foi esses 3 ou 4 pontos que assinámos, parámos a greve com o compromisso de que o nosso estatuto tinha que ser aprovado, porque enquanto ele revisto, somos uma carreira não revista, a lei, isto não importa muito ao cidadão, no sentido mas dizer que há uma lei de 12A de 2008 que formula, renova a administração pública, e com a obrigatoriedade de em 180 dias as carreiras serem revistas. 2008, 180 dias. No caso da ordem, preferia que não tivesse havido revisão, mas isto é uma à parte. 2008 até agora, e portanto esta revisão tem muito a ver com aquilo que são os deveres e obrigações. E portanto, nós conseguimos que fosse integrado o suplemento, que era uma das nossas reivindicações mais antigas, o tal grau 3 e o pagamento de horas suplementares, um subsídio. Portanto, isso era uma reivindicação, porque temos o dever de permanência, como tem muitas profissões, o dever de permanência, mas a disponibilidade também se paga, não é? E nós nem tínhamos isso pago, nem horas suplementares. Portanto, com a integração dessas 3 ou 4 linhas que nós pretendíamos, então parámos as greves e abrimos as negociações. Mas só que isto foi o início, depois há que dar continuidade à revisão do estatuto e, entretanto, a partir daí tem sido muito devagarinho. Ou seja, continuamos a falar do estatuto, porque há situações que saíram que não ficaram bem, queremos que sejam revisitadas. A tabela salarial ficou ali com uns colegas que não foram devidamente reposicionados. Temos a questão das progressões na carreira, que todas as carreiras progridem de X em X tempo e neste momento estamos todos parados e, portanto, temos que ver a situação também, como é que se vão fazer os cursos para as FIAs, as mobilidades, como é que são feitas as substituições, como é que podem as pessoas concorrer de um lado para o outro. E enquanto isto não tiver, a carreira não está devidamente valorizada. E quando chegam ao Ministério, certamente que levam o dossiê com todos estes pontos. O que é que, eu não sei se estas questões têm sido diretamente tratadas com a Ministra ou se a Ministra vos dá alguma resposta direta. O que é que ela vai dizendo? Não é tratado diretamente com a Senhora Ministra, ela esteve connosco 1 ou 2 vezes. Penso que quando foi a assinatura destas 2 partes dos diplomas, porque estamos a fazer isto por retalhos, mas é sempre com o Sr. Secretário Adjunto da Justiça e a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e depois os chefes de gabinete e muitos assessores. Eles, relativamente ao que ficou para trás e que nós não concordámos, que eles publicaram e que nos transmitiram na altura que tinha que ser assim, daquela forma, porque o governo tinha caído e havia necessidade de publicar, mas que depois, quando retomássemos a revisão estatutária, naquilo que depois teríamos que ver, que estas situações seriam analisadas. E agora têm andado a dizer que não é bem assim. E depois, tudo dali para a frente, nós vamos, o nosso dossiê, já fizemos contributos para todas as áreas, modelos de avaliação, mas chegamos lá e eles levam o plano deles definido do que pretendem dar e primeiro que se muda uma linha, parece às vezes que nem leem os nossos contributos.
porque tudo impacta sempre no dinheiro. E agora falou de contributos, ainda agora o Ministério da Justiça diz que terminou de ouvir todas as partes relativamente ao mapa de pessoal que se quer para as secretarias dos tribunais de primeira instância. Como é que correu? Não correu, o Sindicato dos Funcionários Judiciais não foi ouvido. Aliás, nós já pedimos numa reunião à senhora Diretora-Geral para reunir connosco sobre isso. Na altura disse que estava a reunir com outras entidades, mas que nós seríamos ouvidos posteriormente. Também falei com o Sr. Secretário Adjunto da Justiça a semana passada, numa reunião, que também falámos, puxei o assunto do mapa judiciário, queremos ter conhecimento de como é que está a ser feito, como é que está pensado, o que é que estão a pensar, como é que estão a pensar organizar tribunais e secretarias, que me comunicou que estavam a solicitar informações a todas as comarcas, que seríamos ouvidos mais tarde, mas que para já ainda estavam a fazer o desenho. E é isto que eu sei. E para as pessoas perceberem também um pouco, estas secretarias têm funcionários judiciais a trabalhar lá, é suposto ou não? Todas as secretarias têm funcionários judiciais. Se puder só explicar, se calhar, a função, que é para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, neste caso. Pronto, os tribunais têm, os senhores juízes são colocados nos tribunais, por exemplo, o Cível em Lisboa, que tem 22 juízes, cada juízo tem um juiz, é juízo e juiz, e os juízes são colocados, ou eram colocados, por valor de referência processual. Para X processos, cabia X juízes, ou um ou mais, pronto. E os funcionários judiciais, naquela secretaria que trabalhavam, eram colocados um número determinado de funcionários por juiz. Se havia um juiz, vou dizer uma coisa por alto, havia 2 ou 3 funcionários a trabalhar com ele, porque não pode ser um juiz para um funcionário. Tem que ser mais funcionários do que juízes. E neste momento, portanto, é ver o valor referencial dos processos. Há secções que têm 1000 processos, outros têm 10.000, ou seja, aquilo tinha a ver com um valor de referência processual para a colocação do juiz, e então, depois do juiz, via-se o número de funcionários adstritos àquela secretaria. Agora, pelos vistos, o que eu tenho conhecimento é que também vão colocar, ou será essa a ideia, que não posso afirmar, vão colocar oficiais de justiça nas secretarias também por referência ao volume processual que existe. Pronto. E enquanto que no passado havia uma chefia, um escrivão de direito para uma secção, pronto, um juízo tem 3 secções, agora já tem outras designações, mas assim é mais fácil de entender. Agora estão a querer colocar uma chefia para 10 ou para 15, pronto, e que fica muito mais difícil. Se há áreas mais ou menos se consegue, há outras áreas que é impossível, e aliás já está a acontecer na prática, é porque o que está a acontecer na prática nos tribunais com os oficiais de justiça é caducaram cursos de administradores, não são feitas promoções. A última de escrivão, o último curso foi de 2015, portanto estão muitos em substituição. O mapa judiciário, como há falta de funcionários, então é preciso, nesta secção 5, como só estão 2 e como na outra que eram 5 também só estão 2, fazem uma fusão das duas, porque assim já ficam 4, mas também têm mais processos. Ou seja, começaram a fazer fusão de secretarias, de secções umas com as outras para poderem ter... E isto é uma confusão, porque nada do que está a acontecer, na prática, está coerente com aquilo que a lei diz, nem o mapa judiciário, nem os estatutos, ou seja, neste momento anda tudo a improvisar, e claro que isto não pode dar bom resultado. Como é que está a saúde mental dos funcionários judiciais? Com toda esta pressão que descreveu, este trabalho, certamente que também há auscultação nesse sentido. Sim, o Sindicato dos Funcionários Judiciais pediu um estudo à Academia há 2 anos, e o que nós apurámos foi que somos éramos à data, a carreira com mais burnout.
tinham vários professores, já tinham feito vários estudos e nós tínhamos uma grande percentagem de pessoas com burnout. Não quero mentir, mas cerca de, na ordem dos 80%. Porque a verdade é que nós sentimos o peso, se alguma coisa falha, e eu já trabalhei numa secção de violência doméstica, era a principal da secção de violência doméstica em Lisboa, antes de vir para os tribunais. Também estive numa secção de inquérito da grande criminalidade, e não imaginam o que é uma pessoa sair do trabalho a pensar se fez o ofício para a polícia, se realmente a vítima ficou bem, se fez aquele telefonema e a teleassistência e se cumpriu tudo bem, se ela está... Vamos para casa sempre, quando alguém liga à televisão e há uma desgraça, alguém morre, pensamos sempre, Deus queira que não seja da minha secção. Pronto. Para além de as secções de família, que são muito duras também, não temos acompanhamento psicológico, não temos formação para dizer que os senhores magistrados, e bem, têm todos formação e são especializados, ou seja, não mudam de repente do civil para o penal. Para lhe dizer que neste momento mudaram uma senhora, colega minha, com 28 anos de civil, para ajudar no processo de Sócrates, que é crime. Portanto, as pessoas estão especializadas numa área. Não há formação, ninguém vai à formação, não há técnicas. Somos nós que fazemos, em grande medida, as diligências do Ministério Público, ouvimos os intervenientes. Não temos formação de técnicas de inquirição, somos uns autodidatas, chegamos aos tribunais, somos mandados, temos que nos ajudar uns aos outros. Portanto, isto tudo, e saber se aquele prazo, se aquele mandado de soltura não for a tempo para a prisão, aquilo acaba por estar aos nossos ombros. E esta pressão toda, e também a questão de penhorar, deixar as pessoas na rua, porque temos os solicitadores, mas nós somos agentes de execução em todos os processos que são apensos no trabalho, na família, no penal. Pronto. Fazemos serviço externo também muito duro, desde a penhora, desde os arrestos, desde... Pronto. E tudo isto, para além da questão de não sermos valorizados, tem a questão ética da própria justiça que tem que ser executada e às vezes colocar as pessoas em situações menos agradáveis, o sofrimento que elas têm, e nós também temos de fazer de psicólogos ao balcão. Muitas vezes eu era a psicóloga daquelas vítimas que iam ao balcão falar à violência doméstica connosco, e até nisso somos invisíveis, porque o edifício tem que ser constituído pela lei, pelas associações, mas eu nunca vi ninguém que possa mudar isto. Já li muitas vezes a lei a ser mudada, nunca vi ninguém numa secção de violência doméstica a tentar perceber como é que estão aquelas pessoas, porque é dali que sai tudo. E a saúde mental está muito mal, e aliás temos cada vez mais gente baixa de longa duração, até porque a faixa etária está muito grande, está muito elevada. Nós também tínhamos, só para dizer que tínhamos, que isso mudou em 2005, mas pertencíamos àquelas funções que à data 55 anos e 36 anos de serviço. Pronto, obviamente que hoje isso não pode ser, mas mudaram as coisas de um dia para o outro, e unilateralmente. E estas pessoas hoje em dia, algumas entraram com 17 anos, 18, têm 43, 44 anos, e de serviço, se sentem muito de idade e nem preparação para trabalhar nas tecnologias, nem apoio psicológico. Portanto, somos nós que... o espírito de missão. E a questão das baixas e da saúde mental afeta mais quem está há alguns anos na carreira ou quem acaba de entrar, ou é por igual do que tem conhecimento? Doutor, eu tinha ideia que eram as pessoas que estavam há mais anos. Pronto, pelas razões óbvias de estarem há muito tempo, e um dia após o outro vai nos deixando desmotivados e cansados. Mas, mais uma vez digo que tenho andado nos tribunais, e o que eu noto é que estes últimos oficiais de justiça que entraram, que fizeram agora um ano, estes últimos 570, temos muita gente a chorar, a telefonar, a dizer que está com uma depressão, não aguentam, não têm apoio, vão para a sala, não conseguem, não têm informação suficiente para estar lá, porque não há uma equipa porque está um na sala e está o outro na secção.
tem medo de falhar, tem medo de dizer coisas que serem enxovalhados, tem medo de não saber corresponder corretamente, chegam à secção, então as atas estão, então as atas não, porque depois há toda uma panóplia, isto é uma roda, não é? O juiz depois pretende que a ata esteja feita, ou também os advogados pretendem ter a resposta, e as pessoas não conseguem dar resposta. Então, temos muitas pessoas novas que entraram agora a dizer que estão exaustas, cansadas. E que tenham mesmo saído? Tenham mesmo decidido abandonar? Sim, também tivemos. E temos, pronto. E agora... É elevado a desistência quando se entra? Agora vamos pôr neste diploma, nesta parte que já revimos, vamos pôr a obrigação de permanência de 3 anos. Porque o que acontecia é que as pessoas entravam. Isto é uma profissão de passagem para quem tem licenciatura. Vem aqui, entra, faz o período probatório, provisório, que no público é o período experimental, o nosso é de 1 ano, e depois, se ficam aptos, ficam com o vínculo e a seguir começam a concorrer como júri para fora, para outras entidades. Como juristas, sim. Como juristas. Portanto, isto é uma carreira de passagem e o Governo, aliás, isto é transversal, como todos sabemos, mas tem mesmo que repensar e pensar bem como é que vai reter aqui profissionais, porque isto é a execução do órgão de soberania e sem o oficial de justiça e capacitado hoje nas tecnologias, capacitado no processo. Está bem que nós não só temos que saber do direito adjetivo, mas somos nós muitas vezes que ajudamos os magistrados em muitas coisas. Temos que ter funções de despachos que não visem o direito que nós já podemos dar, coisas simples. Simples e não simples, mas nós, cada um no seu lugar, não queremos aquilo que não é nosso e sabemos quais são as nossas funções. Mas, de facto, qualquer carreira só pode funcionar porque se de repente num hospital tiverem metade dos enfermeiros ou 1/3 dos enfermeiros, por mais que lhe deem 100 euros, a qualidade de saúde dos doentes e a assistência não pode ser a mesma, não é? E para terminarmos, tenho que lhe perguntar, as greves estão mesmo de todo afastadas? Não, há bocado perguntou-me, depois acabei por não responder. Nós estamos em negociação, respeitamos, queremos apresentar soluções, temos apresentado soluções, temos dado contributos para que e até muita paciência, porque independentemente se nasceu agora ou não, isto é um processo com 20 anos, portanto, para quem chega de novo ao Ministério, pode ser um processo novo para o Ministério, para nós é uma coisa com muitos anos e, portanto, isto é muito cansativo para os oficiais de justiça e para os funcionários judiciais. Agora, o sindicato é sério, quer de facto chegar a bom porto e quer terminar este estatuto. E, portanto, não faz greves. Levantámos as greves. Esta que aconteceu agora, como a dizemos, são greves da função pública, do pacote laboral. Nós somos solidários com ideias que ali estão, que podem não nos atingir a nós, mas atingir ao trabalhador, e nós, como funcionários da Administração Pública Central, temos direito a fazer essas greves, e esta greve foi nesse sentido. Claro que acaba por transmitir mais a insatisfação, apesar de ser uma greve que é decretada uma greve geral ou de outras entidades, por outros motivos, acaba por transmitir a insatisfação dos oficiais de justiça que acabam por fazer essa greve para demonstrar que os tribunais estão mal e que estão cansados. Mas greves do sindicato não há e não vai haver enquanto sentirmos que da parte do Ministério quer resolver isto, porque se continuarmos a empurrar com a barriga, se continuar cada meia dúzia de artigos a demorar 9 meses e esta valorização e as correções a não serem feitas, claro que as greves não estão de parte. Agora, acho que o sindicato entende que o primeiro de tudo é negociar e haver vontade de ambas as partes chegar a um acordo. Mas tem que haver de ambas as partes. Se de hoje para amanhã chegarmos à conclusão ou chegarmos a um ponto da situação em que não haja de todo negociação, porque uma greve é sempre o último recurso. Nós sabemos, e o Dr. Massano costuma dizer que, embora, obviamente, é um direito, traz sempre muitas consequências para o cidadão e até para os intervenientes, advogados, mas é que o problema é que o dia de greve só está a expor o que está mal, porque o processo não está parado só naquele dia, o processo já está parado
há meses ou há dias. No fundo, a greve expõe uma situação que é uma realidade e connosco é, se não houver oficiais de justiça, os julgamentos não se fazem, as pessoas não são atendidas. Não somos mais importantes que ninguém. Precisamos é de ser vistos, somos invisíveis há tempo demais e somos quem executa e quem faz a ponte do órgão de soberania cá para fora. E isso, sem essa execução do que é demandado pelo órgão de soberania, não temos um Estado de Direito que funcione. Muito obrigada. Obrigado.